Pais amados, neste dia nós vamos continuar nossa meditação no capítulo 3 de Atos. Nós paramos no verso 10, nós vamos continuar hoje a partir do verso 11 e vamos meditar até o verso 26. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, te pedimos nessa hora, vem falar conosco através da Tua palavra, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos, Pai, e nos ajuda, Senhor, a compreender o que o Senhor quer transmitir para nós através da Tua palavra. Nessa hora que nós pedimos, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O título dos versos que nós vamos ler diz assim: O discurso de Pedro no templo. Verso 11. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. De Sarte matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Repetindo o verso 16. Pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Verso 22. Disse na verdade Moisés: O Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Verso 26. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. O que nós acabamos de ler aqui, um discurso razoavelmente longo,
foi o discurso de Pedro após a cura do coxo, que foi a nossa última meditação. Então, Pedro, naquela oportunidade, falou a respeito de Jesus para o povo, para os israelitas. Lembrou eles da morte de Jesus, injusta, e confirmou que foi pela fé no nome de Jesus que aquele homem havia sido curado e estava com a sua saúde perfeita. E todas as pessoas viram aquele homem sendo curado, porque lá no verso 6 desse capítulo, Pedro falou para o coxo, quando ele pediu uma esmola para ele. Pedro falou que não possuía nem ouro nem prata, mas o que ele tinha ele dava para aquele homem, e disse para ele: em nome de Jesus o Nazareno anda. E o coxo andou. Então o coxo, através do nome de Jesus, pela fé no nome de Jesus que Pedro usou, a fé no nome de Jesus, ele teve a saúde dele restaurada, e aquela situação gerou oportunidade para Pedro falar àquelas pessoas que estavam ali sobre Jesus, relembrar a morte injusta e falar que Jesus foi quem deu para aquele homem a saúde perfeita, a saúde restaurada e a possibilidade de andar, que ele não tinha, porque ele era coxo. E também, aproveitando-se dessa oportunidade, Pedro falou para eles arrependerem-se, converterem-se, porque somente através do arrependimento e da conversão é que os pecados seriam cancelados. Isso serve para nós hoje, porque mesmo que nós peçamos perdão para Deus dos nossos pecados, mas nós não nos arrependamos verdadeiramente e nos convertamos daquilo e deixemos de fazer, nossos pecados não serão perdoados. Nós precisamos nos arrepender e também nos converter. Todos os dias nós temos que pedir perdão para Deus, pedir para Ele gerar arrependimento dentro de nós e conversão. Converter é eu estar indo numa direção e converter para outra direção. Se eu estou no caminho errado, se eu estou fazendo algo errado, eu converto daquilo, eu dou a meia volta e não faço mais. E aí Pedro também fala, para que eles tinham que se arrepender e se converter? Para que da presença do Senhor viesse tempos de refrigério. Tempos de refrigério sobre o que eles estavam passando, né? Porque o povo ainda sofria naquele tempo. O povo de Israel ainda estava sofrendo com o governo que estava sobre eles. Mas que também viesse o tempo de refrigério com a volta de Jesus. Porque ele fala no capítulo 20 e 21 que foi necessário Jesus ir para o céu até que ele voltasse no tempo de restaurar todas as coisas. Então, Pedro já falou aqui sobre a volta de Jesus. Aí ele citou aqui o discurso de Moisés, que está em Deuteronômio 18, do 15 ao 19, em que ele fala que esse discurso de Moisés já estava se referindo a Jesus, e também citou o profeta Samuel como um dos que também anunciaram a respeito de Jesus. E aí ele finaliza lembrando da promessa que Deus fez a Abraão e dizendo que Deus mandou o seu servo, que foi Jesus, primeiramente para eles, para os judeus, para que eles pudessem se apartar das perversidades deles. Mas, posteriormente, Jesus foi enviado aos gentios, a nós que nós não somos judeus. E graças a Deus por isso, que nós também fomos alcançados pela graça de Jesus, pela sua morte, pela sua compaixão e pela sua salvação. Então, o que fica para nós é que esse discurso de Pedro para aquelas pessoas, ele também serve para nós hoje.
que nós possamos nos converter dos nossos erros, dos nossos pecados, possamos verdadeiramente nos arrepender e confessar a Deus os nossos pecados, pedir perdão a Ele e mudar a rota, mudar o caminho que está nos levando para a perdição, que está fazendo com que nós venhamos a perder a nossa salvação, que nós possamos nos arrepender. E se você ouve esse áudio e não ainda confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, ore e confesse Ele e aceite receber Ele na sua vida como seu único e suficiente Salvador, porque Ele está de braços abertos para te receber, para te dar uma vida nova e te fazer um filho amado do Pai. Medite nessas palavras, entregue esses minutos de meditação como a sua oferta a Ele.